Gênesis 38, a família da aliança se corrompeu com o casamento misto de Judá em Canaã. E mesmo com toda aquela maldade e imoralidade, Deus ainda não deixou a sua graça e a sua providência no meio do povo. E esses eventos aconteceram na mesma época em que José foi levado como escravo ao Egito. Ou seja, enquanto José estava preso, sendo escravo no Egito, Judá estava livre com imoralidade em Canaã. Judá se hospedou na casa de um homem em Adulão, que era uma cidade cananeia que ficava a 1 quilômetro a norte de Hebrom. E Judá conheceu Sua, que era filha do homem, e teve 3 filhos com ela. Ou seja, além de se separar geograficamente da sua família, ele se integrou nos cananeus. E aquilo basicamente estava ameaçando a identidade da aliança. Mais uma vez, os descendentes de Abraão estavam sendo assimilados a um povo pagão. Mesmo assim, Deus ainda providenciou de que ele e seus irmãos fossem levados para o Egito, que seria a terra onde os israelitas foram segregados após a morte de José, mas também foi lá que Deus preservou a identidade do seu povo, levantando eles depois como uma grande nação. Eles precisaram ser sacrificados, sofrer para aprender a não se misturar mais e serem um povo separado e santificado. Judá teve 3 filhos, Onã e Selá. Ele providenciou uma esposa para o seu filho mais velho, que era Tamar. Era um homem perverso e foi morto pela justiça de Deus. Quando isso aconteceu, Tamar ainda não tinha engravidado e, conforme a lei, quando o marido falecia, o irmão dele tinha por obrigação de assumir a sua esposa e dar continuidade à descendência do falecido. O irmão era Onã, que também era um homem mau, e ele se negou a engravidar Tamar para não dar posteridade ao seu irmão. Isso porque era o primogênito. E como morreu, o direito de primogenitura ficaria para o filho dele e não para o irmão. Ou seja, se Onã tivesse filho com Tamar, seria o primogênito da casa do pai dele. E muito provavelmente Onã queria aquele direito de primogenitura. Então Onã praticava coito interrompido para não engravidar Tamar. E essa atitude foi totalmente perversa, egoísta e depravada, porque ele não respeitou Tamar e só usou ela para satisfazer os seus próprios desejos. Creio eu que eles não tinham por obrigação de ter uma relação amorosa, só mesmo dele dar filhos a ela. Além de não dar, ele ainda usou ela para se satisfazer. E devido a isso, Onã também morreu e Judá enviou Tamar de volta para casa dos seus pais e prometeu a ela de que quando seu filho mais novo fosse um homem, também daria ele a ela em casamento. Na verdade, Judá estava usando de engano, ele não tinha intenção de entregar o seu terceiro filho a Tamar, porque ele enxergava ela como uma mulher que trouxe desgraça aos seus filhos, né, e tinha medo de que um terceiro também fosse morto por conta dela. Ele não enxergava que eles foram mortos por conta da própria impiedade, por próprios pecados deles. Tamar era uma viúva sem descendência. Se Judá não entregasse o seu filho Selá a ela teria um futuro de desgraça e de abandono. Porque naquela época, o único homem que teria por obrigação de se casar com uma viúva dentro da lei e das normas da sociedade era o próprio irmão do marido. Caso contrário, nenhum homem iria querer ficar com ela. Judá subiu para Tímina para tosquiar as ovelhas. Na tosquia de ovelhas, eles davam uma grande festa com práticas pagãs e culto à fertilidade. Agora imagina só o tanto de orgia e de tudo que não presta que tinha nessa festa. Judá, um filho da aliança, estava totalmente corrompido ali naquelas terras. Tamar ficou sabendo e viu ali uma oportunidade de recuperar e proteger a herança do seu falecido marido. Ela se disfarçou de uma prostituta cultual e com o rosto coberto se aproximou de Judá. Aqui só mostra também a conduta imoral que Judá tinha ao ponto de se interessar por uma prostituta. Judá não a reconheceu e negociou um preço para ter relações com ela. O preço foi um cabrito que seria enviado depois. Tamar também pediu a ele uma garantia de que o pagamento seria feito. E Tamar era esperta, viu? Ela pediu o selo, o cordão e o cajado de Judá. Esses eram objetos identificadores irrefutáveis. No Antigo Oriente, um homem proeminente carregava um selo cilíndrico amarrado em uma corda no seu pescoço que ele usava para assinar contratos. Então isso indica também que muito provavelmente Judá era um homem honrado, um homem rico da época. Judá tem relações com ela e depois ela vai embora, tira o véu e volta a usar as roupas de viúva. Creio eu que ela ficava identificada assim até conseguir dar a descendência do marido e de que também não poderia se casar novamente a não ser com o irmão dele. Quando Judá envia o pagamento, que é o cabrito, eles não encontraram nenhuma prostituta cultual naquele lugar. 3 meses depois, Judá ficou sabendo que Tamar estava grávida e ordenou que ela fosse morta, queimada, acusada de imoralidade. Ele era um imoral e ela não podia nem sonhar com isso. Tamar revelou que estava grávida do homem que era dono dos objetos que estavam com ela. Ali, Judá reconheceu que tinha negligenciado as suas obrigações legais a não dar o seu filho mais novo em casamento a ela, como ele havia prometido. O filho já era homem e ele não tinha dado, então por isso que ela tentou proteger a herança da família através dele, e enquanto ele negligenciou, Tamar foi fiel aos direitos de herança. Ela não ficou com nenhum outro homem a não ser da família do seu marido. E então Judá anulou a sentença de morte e nunca mais teve relações com ela.
Tamar deu à luz a gêmeos e na hora do nascimento algo muito curioso aconteceu. O braço do primeiro saiu e a parteira identificou com uma fita vermelha, que era o primogênito, só que depois ele recolheu a mão e o outro que nasceu. O primeiro se chamou Pérez e o outro foi Zera. E essa história tão desastrosa, mesmo assim Deus não deixou a sua graça e a sua misericórdia. Pérez, que era fruto de uma relação imoral, foi contado na genealogia de Jesus. Ele era ancestral do rei Davi através de Boaz, que era marido de Ruth. O eterno propósito de Deus não pode ser frustrado pela imperfeição do homem. Gênesis 39 vai contar sobre José no Egito como escravo. Os mercadores ismaelitas negociam José com Potifar, que era um homem egípcio comandante da guarda de Faraó. E mesmo sendo escravo em uma terra estranha, o Senhor era com José. E isso é o tema central desse capítulo, né? Onde se repete por 4 vezes que a presença de Deus estava com José. Mais uma vez, a providência de Deus fez o improvável acontecer. Um escravo se tornou um homem próspero. Potifar percebeu como José era abençoado e lhe colocou como mordomo de sua casa. Entregou a ele tudo o que possuía e de nada sabia, a não ser do pão que se alimentava. Essa expressão hebraica significa de que ele não se preocupava com nada além de assuntos íntimos. O restante tudo era administrado por José. E a casa de Potifar foi abençoada por Deus grandemente. José era formoso de porte e de aparência, o que chamou a atenção da mulher de Potifar e ela quis ter relações com ele. Ele recusou o convite porque Potifar tinha colocado ele numa posição privilegiada, então isso seria uma grande maldade com Potifar, fora de que também seria um terrível pecado contra Deus. E naquela época, o adultério era considerado um crime muito grave, tinha os códigos de leis e tinham também punições para quem cometesse. E aqui também mostra o compromisso de José com Deus, que tinha a presença de Deus com ele e entendia a importância de uma vida santificada e moralmente correta. Mesmo diante da reprovação de José, aquela mulher era insistente e tentava José diariamente. José veio tratar de assuntos na casa de Potifar e a mulher aproveitou que a casa estava vazia e agarrou José pelas suas vestes para que ele se deitasse com ela. José fugiu para fora, deixando suas vestes para trás com a mulher, e ela não gostou de ser rejeitada e usou as vestes para acusá-lo de assédio. Ela alegou que ele que tinha procurado ela para ter relações e ela gritou até ele ir embora. Ela guardou as vestes, esperou seu marido Potifar chegar para acusar José, e quando Potifar chega em casa, ele fica muito irado com aquela situação. E então Potifar lançou José na prisão em que os presos de Faraó estavam encarcerados. Muito provavelmente Potifar não acreditou totalmente na sua mulher, porque naquela época, um escravo ser acusado de uma mulher do seu senhor, a pena de morte que seria a sua punição. Deus ainda era com José e lhe abençoou também na prisão. Ele achou graça diante do carcereiro, que lhe confiou o cuidado de todos os presos. Tudo o que José fazia na prisão, o Senhor prosperava. E isso tem uma grande relação com a experiência do povo de Israel no Egito. José teve um privilégio inicial, depois passou por aflição e aprisionamento e depois foi liberto. O mesmo aconteceu com Israel. Primeiro foram privilegiados porque enquanto José esteve vivo, os israelitas tiveram uma condição confortável. Depois se levantou um faraó que não conhecia José e escravizou o povo, e depois de muito tempo que os israelitas foram libertos do Egito para formar uma grande nação. José sofreu muita injustiça. Ele foi vendido como escravo, acusado falsamente e foi aprisionado. Mas o cuidado do Senhor repousava sobre a vida de José no Egito. Ele foi abençoado pelo Senhor na casa de Potifar, na prisão e no palácio de Faraó. Aos olhos humanos, essa situação parecia estar totalmente fora de controle, mas Deus estava fazendo os seus propósitos eternos. Gênesis 40 vai contar o episódio onde José interpreta 2 sonhos de 2 oficiais de Faraó, o mordomo-chefe e o padeiro-chefe, que eram posições de confiança. Um servia a bebida e o outro assava o pão. Eles ofenderam Faraó e Faraó mandou prendê-los enquanto aguardava a sua sentença. E providencialmente foi no mesmo cárcere em que José estava. O comandante da guarda, que confiava muito em José, deixou os 2 presos sob a guarda de José enquanto eles estivessem lá. 2 oficiais sonharam cada qual um sonho na mesma noite, e cada sonho tinha um significado. José viu eles tristes pela manhã e lhe perguntou o que tinha acontecido, e eles responderam que tinham tido um sonho, mas não havia quem interpretasse. Então José falou: não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Naquela época, as pessoas davam muita significância aos sonhos. Eles serviam como uma forma de discernir o futuro. E nas cortes reais, haviam sábios, intérpretes profissionais de sonhos. Isso explica a tristeza deles, que acreditavam que naquela prisão não havia ninguém habilitado a interpretar os sonhos. Mas José corrigiu a crença pagã daqueles homens e apontou para a soberania de Deus. E somente de Deus que pode vir as verdadeiras interpretações. E ele comunica esse dom a quem lhe convém. E na Bíblia, apenas José e o profeta Daniel que foram usados por Deus para interpretar sonhos enquanto eles viviam em terras estranhas. Daniel 2:28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, não na tua cama, são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser,
e a mim me foi revelado esse segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. O copeiro conta o seu sonho, e havia uma videira com 3 ramos, a videira brotou 3 flores, e seus cachos produziram uvas maduras, e ele estava segurando o copo de Faraó. José interpretou que os 3 ramos simbolizavam, na verdade, 3 dias em que ele seria perdoado por Faraó e reabilitado em seu cargo, e serviria novamente dando-lhe um copo em sua mão. Ou seja, a honra daquele homem seria restaurada. E José pediu ao copeiro para que quando ele estivesse bem, se lembrasse dele e falasse ao seu respeito para Faraó. Ele queria sair daquela prisão porque foi injustiçado, foi tirado da casa do seu pai e levado para o Egito sem merecer, e ainda foi lançado naquela masmorra. Essa expressão que ele usou vem do significado de cova, poço, cisterna. Isso só mostra a frustração de José por estar vivenciando aquilo. E quando José disse roubado da terra dos hebreus, ele estava se referindo à terra de Canaã. A casa de Jacó ainda era peregrina naquela terra, mas José compreendia a aliança de Deus com Abraão, que tinha garantido a posse definitiva daquela terra. Êxodo 13:19. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. José até pediu para que os israelitas levassem com ele os seus ossos quando o Senhor os visitasse e lhes tirassem do Egito, que só mostra como ele reconhecia que Deus cumpriria a promessa da aliança. Então, o padeiro-chefe conta o seu sonho, já que ele viu que a interpretação de José do primeiro sonho foi boa. Ele sonhou com 3 cestos de pão sobre a sua cabeça, e no mais alto tinha todo tipo de comida que ele costumava fazer para Faraó. Mas as aves comiam as comidas do cesto. Aquilo de carregar o cesto sobre a cabeça era uma cultura também egípcia, dos padeiros. José interpretou que os 3 cestos eram, na verdade, que em 3 dias Faraó mandaria cortar a sua cabeça, penduraria no madeiro e as aves do céu comeriam a sua carne. Aquelas interpretações de José se cumpriram. Em 3 dias foi o aniversário de Faraó e ele deu um grande banquete aos seus servos. No Egito Antigo, era muito comum, nas festas e nas ocasiões especiais, os faraós costumavam libertar os seus prisioneiros. O padeiro-chefe foi executado. A Bíblia não indica o método de execução, mas que ele foi enforcado. Tinha a ver com a exposição pública do corpo pendurado após a morte. E o copeiro-chefe, apesar de ter ficado bem, ainda se esqueceu de José.